E aí, gente, tudo bem? Bom dia, espero que vocês estejam bem. Então, dando continuidade lá à nossa discussão sobre as características básicas dos grupos de cordados, né? Para a gente falar um pouco sobre como a gente está criando a estrutura básica dos grupos, para entender os grupos de vertebrados, nós temos que ter na base dos grupos de vertebrados a discussão sobre a relação entre os grupos que são agnatos, ou seja, os grupos sem mandíbula, e os grupos de vertebrados mandibulados. Vamos tentar entender um pouquinho isso do ponto de vista da taxonomia tradicional e também como é que a cladística posicionou esses grupos para nós hoje, né? Então, quem são os grupos atuais de animais que nós chamaríamos de vertebrados, certo? Então, vamos ver isso aí. Que quando a gente fala de vertebrados, a gente está falando de metabolismos que vão variar dependendo do tipo de estrutura fisiológica que o grupo vai apresentar. De maneira geral, esses animais têm circulação fechada, como vocês viram, mas os metabolismos deles vão variar mais ou menos da forma como vocês viram lá naquele texto, se vocês todos fizeram a síntese. Resumindo, sintetizando aquilo lá, nós temos que entender o seguinte: muita gente estudou e ouviu falar durante um bom tempo, antigamente, sobre pecilotermia, homeotermia, e é muito comum ver ainda hoje professores de ensino médio usar muito isso, né? Pecilotérmico, homeotérmico, e muita gente usa isso como se fosse sinônimo, inclusive, de ectotérmico e endotérmico. Então, eu acho que vocês observaram lá que a gente vai ter grupos que a gente vai usar principalmente como ectotérmicos e endotérmicos. A endotermia foi uma variação a partir de uma base ectotérmica. Então, a ectotermia, todo mundo viu que é quando você tem mais de, eu costumo colocar assim, mais de 50% do controle térmico. Então, primeiro, vocês perceberam que quando você falava antigamente de pecilotermia e homeotermia, a gente usa como critério a variação. Ou seja, se o bicho varia com o ambiente, se o ambiente é constante, se o corpo do animal é constante. Então, antigamente, tinha um pouco essa tendência de usar a variação como critério, né? Depois percebeu-se que esse negócio de usar a variação como critério é meio ruim, não é muito bom isso. E hoje nós usamos principalmente quem? A questão do controle. Então, todo organismo vertebrado, ele vai apresentar controle térmico de alguma forma, né? Existem dois fatores que vão controlar o controle, tá? Então, quando a gente fala de regulação térmica, vai descontando a falta do acento aqui, tá? É que esse programinha ele tem probleminhas com os acentos aqui. Então, olha aqui, ó. Falou de regulação térmica, nós vamos usar como critério o controle. Quem é que controla? E aí a gente pode ter duas situações. E é isso que você tem que ter guardado lá daquela síntese que vocês fizeram. Então, se varia ou não varia, não interessa. Não interessa muito se o organismo varia ou não varia. Variar, você pode variar a temperatura o tempo todo. Você hoje variou a sua temperatura. É provável que hoje de manhã, se você colocasse um termômetro na ponta do seu dedão, que hoje estava friozinho a madrugada, se você colocasse um termômetro na sua boca e outro termômetro no dedão do seu pé, que ficou descoberto à noite, você ia dizer o seguinte: o dedão do meu pé está mais frio em 1 grau e meio do que o termômetro dentro da minha boca. Há animais que variam a temperatura quando o metabolismo muda na época da reprodução. As fêmeas humanas, por exemplo, elas variam a temperatura ou elas variam o metabolismo pelo menos uma vez no mês. Então, né, nós homens não sentimos isso, mas vocês mulheres sabem que quando entra na fase de puberdade, né, durante o início do ciclo menstrual, tem meninas que têm febre, que têm queda de pressão, ou seja, altera a temperatura para cima, para baixo. Tem mulheres que têm desconforto fisiológico de vários tipos. Então, a mudança hormonal faz com que haja uma mudança na própria temperatura do corpo de um mamífero humano, pelo menos uma vez no mês. Existem espécies que mudam a fisiologia e mudam a temperatura uma vez no ano, no período reprodutivo. Existem outros que mudam o tempo todo, né? Então, essa história né, vocês viram lá no texto que vocês leram, que um lagarto, quando ele está em cima de uma pedra, né, parado, tomando sol durante 2 horas, e a temperatura dele pode chegar a temperaturas mais altas do que a de um mamífero, né?
E quando ele está numa sombra, ele pode mudar de temperatura abruptamente, 8 graus de temperatura só de sair do sol e passar para a sombra. Então, esse negócio de a temperatura variar, ela pode ocorrer, né? Agora, o que é um padrão que a gente vai observar, em média, é que existe um controle. Quem que controla mais a temperatura, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte: quando o controle ele é mais de 50%, né? Então, quando a gente tem mais de 50% do controle, né? Ele é ambiental, aí nós dizemos que o organismo é ectotérmico. Certo, pessoas? Então, quando eu tenho mais de 50% do controle feito pelo ambiente, ele é ectotérmico. Agora, quando eu tenho mais de 50%, né, do controle feito pela fisiologia, aí a gente vai dizer que o animal é endotérmico. Certo? Então, o que nós temos que entender é isso, né? A regulação da temperatura, ela está intimamente ligada ao controle térmico, né? Então, nós vamos ter grupos que serão endotérmicos e que serão ectotérmicos em relação ao controle da temperatura que eles vão apresentar, tá? Certo? Então, ó, se ao ler aquele texto todo lá, fazer aquela síntese, vocês entenderam bem isso aí, então ótimo, muito bom, vocês já capturaram uma coisa importante ali. Para todos os grupos que nós vamos estudar a partir de agora, nós vamos ter como base, ter que entender a adaptação, a forma como esses organismos estão adaptados de maneira a expressar o padrão fisiológico deles no mundo natural em função da regulação da temperatura, ou seja, da maneira como a energia é usada no corpo desses bichos, tá? Então, vocês viram lá que todos eles têm uma bomba cardíaca fechada, né? Variando um pouco, de estrutura de 2, 3 câmaras, 4 câmaras, mas eles têm, o que determina, na verdade, boa parte do comportamento dos vertebrados é o fato de que nós estamos analisando grupos que são, do ponto de vista do controle térmico, ectotérmicos ou são endotérmicos. Então, sempre, 2 fatores vão influenciar o controle da temperatura. Sempre. Existe um fator sempre ambiental e sempre ocorrerá um fator fisiológico. Tá? Então, sempre, todo animal vai ser regulado por esses 2 fatores. Se for mais ambiental, ectotérmico. Se for mais fisiológico, endotérmico. Por isso que a gente vai ver que alguns grupos, eu não sei se vocês entenderam quando eu discuti isso, que peixe, por exemplo, é um bicho muito rápido. Mas a gente, ao pensar que peixe é rápido, pensa que ele tem um gasto de energia muito grande. Eles não têm. Eles são ectotérmicos. O que quer dizer isso? Quem controla a energia, quem controla, na verdade, a temperatura e a fisiologia do peixe, é muito mais o meio onde ele está do que a própria fisiologia dele. Apesar de um peixe ter o coraçãozinho de 2 câmaras, que ele está batendo, ele está sofrendo entropia, ele está perdendo calor, etc. Mas a maior parte do controle é ambiental. Agora, ó, tem alguém aqui que... A Lohane, deixa eu entrar a Lohane aqui. Beleza. Agora a gente vai ter aqui, ó, que boa parte dos animais que são de comportamento mais complexo serão sempre endotérmicos, tá? Então, beleza. Isso aí é só para reafirmar aquilo lá que a gente estava discutindo. Então, pessoas, veja bem isso aqui, ó. Continuando aqui, que a gente estava discutindo lá nas outras aulas, então nós entendemos que os grupos de vertebrados, eles têm como característica isso aqui, ó. Eles serão classificados basicamente como classes tradicionais, típicas que a gente vai ver do ponto de vista lineano. Então, quem que a gente estuda quando a gente está estudando, na verdade, os grupos de vertebrados? Nós estamos estudando as classes de vertebrados, como nós já discutimos lá atrás, tá? Então, na prática mesmo, o que nós vamos estudar é o grupo dos ciclostomados, que, na verdade, a gente vai dividir em 2 grupos, os mixinoides e os petromizontoides, e a gente vai discutir que seriam os peixes sem mandíbula, né? E os grupos mandibulados ou gnatostomados, onde a gente tem os peixes propriamente ditos mandibulados, a classe Chondrite e Osteide,
condrito, tubarões e raias, osteíctos, peixes ósseos de maneira geral, e os grupos que têm adaptação terrestre, que são quem? Os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza. Isso aqui do ponto de vista tradicional. Só que nós temos que lembrar que, junto com isso aqui, nós temos aquele cladograma geral que nós usamos lá. Então, a partir de agora, nós vamos usar as duas coisas, não tem como fugir. Você vai usar tanto a estrutura filogenética quanto a estrutura lineana, quanto a estrutura cladística, tá? Então, por exemplo, nós vamos usar ao mesmo tempo essa concepção que nós temos dos grupos de vertebrados que a gente usou aí, isso que eu acabei de mostrar, mas nós vamos, ao mesmo tempo, usar bastante isso aqui. Ó. Então, vocês têm que começar a se acostumar. Isso aqui é uma figura do livro que você vai usar lá. Ó. Então, a gente tem aqui ó, os grupos protocordados externos, e aí nós vamos ter os grupos, da forma como foi explicado naquela última aula lá que eu postei, ó, que a gente chamaria de vertebrados, propriamente ditos, né? Que seriam os grupos que vão desde craniata até aqui, tá? Então, quem que é vertebrado? São os grupos que tem craniata, que é o grupo das, como eu expliquei lá atrás, das feiticeiras, né? Que são os peixe-bruxa, que na verdade eles são considerados vertebrados, mas você lembra que eles são cartilaginosos e eles não têm as arcoalhas, que é a estrutura que vai formar a coluna vertebral. Então, por isso que eles estão colocados lá de fora aqui. Então, aqui eu tenho o grupo mais primitivo, mais antigo de vertebrados, que é o grupo das... Ver se eu consigo... É esse grupo aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo... Opa! Aqui. Isso. Ó. Então, esse grupo aqui, ó, que é o grupo das feiticeiras, ele é o grupo que a gente considera como craniata, pelo fato deles terem característica de vertebrado, mas eles não serem dotados da estrutura da coluna vertebral verdadeira, completa, tá? Então, lembra disso aqui, ó? Então, na nossa discussão lá, quem viu o vídeo, quem não viu, pega o vídeo lá de novo e vê, tá? Então, você vai ver o seguinte, que nós temos, na base aqui, ó, os primeiros grupos de vertebrados, né? Que, sendo que o primeiro grupo aqui, que é o grupo das feiticeiras, ou peixe-bruxa, são bichos sem mandíbula, né? Que lá na classificação tradicional a gente chamava de ciclostomato, está dentro da classe dos ciclostomatos, são chamados peixes sem mandíbula, especificamente isso aqui é um grupo de peixes chamado feiticeiro ou peixe-bruxa, agora a gente vê a cara deles. Esses bichos aqui, ó, eles são considerados vertebrados, mas são vertebrados muito primitivos, que a gente chama de craniata. Por quê? Porque todo vertebrado é craniata. Então, todo vertebrado, todo mundo que está dentro, nós, o nosso grupo que está aqui na frente, mamífero, ave, todo mundo é craniata. Por quê? Porque ter a estrutura do crânio é o que determina inicialmente ser vertebrado. Agora, por que os mixinóides, os peixes-bruxa, estão fora aqui? Porque eles são craniados, mas eles não têm a estrutura de desenvolvimento verdadeiro da coluna vertebral. Então, vertebrata acaba sendo uma denominação, né, uma linhagem um pouco mais derivada, porque a apomorfia da estrutura que vai produzir a coluna vertebral, ela vai começar a aparecer a partir daqui. Então, a gente começa a ter como vertebrado, propriamente dito, né, vertebrado com a estrutura que vai dar origem à coluna, nós vamos ter a partir desse grupo aqui, ó, que é o grupo vertebrata. Aqui, ó, tá? Então, os dois grupos que a gente vai estudar, que a gente vai ver características agora, que são os bichos que nós vamos chamar de peixes sem mandíbula ou agnatos, ambos, se colocados numa classificação tradicional, serão colocados aqui. Ó. Eles são ciclostomados. Então, esse é o nome da classe tradicional que a gente vai usar. Ciclostomata. É um nome antigo e é um nome que ainda se usa. Em livros de ensino médio, em livros de biologia básica, a gente ainda vai ver isso aqui. Agora, a gente tem que lembrar que ciclostomados, ou seja, os peixes agnatos, que ainda estão vivos, descendentes dos ostracodermos, como nós discutimos lá atrás,
eles hoje são representados por essas duas linhagens do ponto de vista cladístico. Então, apesar dos dois ainda serem considerados, dentro da biologia, como parte de uma mesma classe, classe dos ciclostomados, a gente tem que observar que os peixe-bruxa, eles são um pouco menos derivados. Por quê? Porque eles são craniata, mas eles não são exatamente vertebrata. Ah, não, mas aqui está vertebrata. Não é porque essa classificação aqui é uma classificação tradicional, né? Então, ela pega e faz uma sacolona, ela cria uma gavetona e coloca todo mundo lá. Agora, quando a gente vai estudar do ponto de vista cladístico, a gente vai ver que... Estou deixando entrar aqui, tá? Ó, a gente vai ver que o estudo genético dessas linhagens permitiu observar que esse grupo aqui é um pouquinho menos derivado do que esse aqui, tá? Então, beleza, nós vamos ter aí dois grupos que vão fazer parte da mesma classe. Então, o que nós vamos bater um papo agora é entender o seguinte: o início da história dos grupos de vertebrados, ele começou na água e ele foi marcado pela presença de duas linhagens, né, que descendem, né, lá dos grupos de ostracodérmicos. Então, você lembra que os primeiros grupos sem mandíbula que a gente discutiu lá naquela aula do vídeo lá eram ostracodérmicos. Então, a base ostracodérmica, ela derivou grupos sem mandíbula. Desses grupos sem mandíbula, quase desapareceram do planeta. Quem que sobrou deles? Sobraram esses aqui. Ó. Então, os dois únicos grupos vivos hoje no mundo. Quantas espécies nós temos hoje de bichos sem mandíbula? Aproximadamente 90, parece que 92 a 95 espécies de agnatos. Então, existem vivos hoje na Terra aproximadamente aí umas 30 espécies, 30 e poucas espécies de feiticeira e umas 45 espécies, talvez um pouco mais, de lampreias. Então, no mundo hoje, só existem esses representantes, essas menos de 100 espécies vivas de animais que são agnatos. A gente pode dizer que eles são descendentes lá da base dos ostracodermos? Sim, eles são descendentes diretos lá dos grupos ostracodermos. A base ostracodérmica, ela quase desapareceu. Eles só não desapareceram do planeta porque sobraram alguns deles, que são esses aqui. E daqui a pouco você vai entender por quê. Porque eles são muito estranhos. Porque o nicho ecológico ocupado por esses animais é tão estranho que pouca gente quis competir com eles. Então, esses bichos só estão na Terra hoje porque eles ocupam, porque eles têm adaptações muito, muito, muito bizarras, né? Eu costumo brincar dizendo que esse grupo aqui, ó, é a família Adams dos vertebrados. Por quê? Porque eles vão apresentar comportamentos muito diferentes, né? Muito, muito peculiares. E a gente vai bater um papo, eu vou te mostrar que comportamentos estranhos são esses, tá? E pouca gente compete com eles no mesmo nicho deles. Então, por causa disso, né, são animais que estão disponíveis aí. Esses bichos estão em extinção? Não, não estão ameaçados de extinção. Existem algumas espécies de lampreia que são comestíveis, que muita gente come bastante deles, somente na Europa, né? E aí, em alguns lugares, eles estão sendo... Existe uma certa tendência de conservar as espécies lá. Mas, de maneira geral, não. Fazem parte aí da fauna global, existem e são representantes muito importantes para nós da história evolutiva dos vertebrados. São os únicos grupos sem mandíbula. Agora, tirando eles, o resto da linhagem vertebrata toda, né? Então, tirando os ciclostomados, o resto do mundo vertebrado daqui para frente, todo será o quê? Será gnatostomado. Então, nós temos que entender isso, né? Que essa base aqui, ela vai representar os grupos que são aquáticos e os grupos que são terrestres. Lembrando que dentro dos grupos aquáticos, eu tenho algumas espécies vivas na Terra hoje que são agnatos. Mas a grande estrutura vertebrata, ela é gnatostomada, representada por duas classes aquáticas, que são peixes propriamente ditos, e quatro classes gerais, que são terrestres ou tetrápodas. O que são tetrápodes? Que apresentam adaptações terrestres. Certo, pessoas? Beleza? Então, a nossa base que nós vamos usar a partir de agora é essa aqui. Então, toda vez que a gente for estudar um grupo, vocês vão enjoar de ver cladogramas semelhantes a esse e aquele que eu mostrei lá, que é mais simplificado do que esse aqui. Ó, tá?
Então, lá no vídeo, eu mostrei um pouquinho mais simplificado, e agora eu estou te mostrando esse cladograma mais atualizado aqui, mais recente, que é da 4ª edição aqui do PUB, tá? Então, você tem que acostumar com esses cladogramas. Nós vamos usar essa classificação tradicional, porque nós somos biólogos que estamos no meio da transição. Não tem como fugir disso. Haverá um tempo em que isso aqui vai sumir. E aí a gente não vai, provavelmente, usar muito mais isso aqui. E a nossa classificação biológica vai passar a ser mais cladística do que qualquer outra coisa. Porque isso aqui é o que reflete a realidade, né? As relações genéticas, filogenéticas e também paleontológicas entre os grupos que a gente estuda. Mas enquanto nós estamos ainda nessa transição, nós somos biólogos ainda do início do século XX, a gente tem que usar isso, primeiro porque vocês vão dar aula, né? Quer dizer, pelo menos em estágio, né? Não, professor, não quer dar aula, não. Não. Então, o seu curso está sendo direcionado. Primeiro é o seguinte, não fique com essa ideia de que você está sendo formado só para dar aula. É que a base, né, pedagógica do seu curso tem uma base didática. Mas não quer dizer que você vai só dar aula, não. Você pode fazer qualquer outra coisa que você quiser, né? Você pode trabalhar com a área de pesquisa, tudo. Não há nada. Olha, rarissimamente, é mais provável que um bacharelado não possa fazer o que você faz, né? A hora que vocês entenderem isso, você vai valorizar muito a licenciatura que você está fazendo. Por quê? Porque é uma reserva de mercado que você tem, que o bacharel, por exemplo, não tem. Então, você pode fazer praticamente tudo que um bacharelado puder fazer, e mais um pouco, que é o fato de você poder explorar ainda a questão do magistério, em qualquer nível que você quiser. O bacharelado, com as leis atuais, não vai poder, né? Então, você, de qualquer forma, vai fazer estágios aí didáticos, né? E ao fazer esses estágios, né, você vai experimentar usar materiais aí que são usados corriqueiramente no ensino fundamental, no ensino médio, e aí você vai ver que ainda se usa muito disso aqui, né? Então, do ponto de vista didático, não tem como a gente chegar e falar, olha, por que não acaba logo tudo e a gente fica só com a cladística, né? A ideia é que vai chegar um momento em que a gente só vai passar a usar isso. Mas, por enquanto, não tem como. Há um período de transição. E eu, por exemplo, seria muito como um professor, né? Não é só porque eu estou aqui no 3º grau, estou na universidade, que eu vou chegar e vou falar para o aluno, olha, tudo aquilo que todo mundo estuda aí nas escolas está tudo errado, porque, na verdade, nada existe disso. Essa classificação lineana ela está toda errada e ela é ineficiente. Não, ela fez parte da estrutura geral que a gente usa e ainda é parte dela, né? E não tem como fugir e descartar tudo isso. Mas nós temos que, na menos pior das hipóteses, saber identificar as duas coisas. Então, você tem que saber identificar isso aqui, esse básico geral lineano, e tem que saber identificar também isso aqui, que é essa estrutura geral, evolutiva ou filogenética. Beleza? Então, tá bom. Então, conforme vocês forem brincando com esses textos, com essas bibliografias gerais que vocês estão tendo aí, vocês vão mexendo mais com isso aí. Então, tá. Então, é o seguinte, ó, a base geral dos grupos de cordados, né, ela começou, então, e ela é representada no mundo real. No mundo real, quem que nós temos, né? Professor, beleza, a gente falou muito de classificação e tudo, mas eu não sou especialista em bichinho, e, para falar a verdade, nem gosto de zoologia, professor. Eu estou fazendo essa disciplina porque eu sou obrigado. Mas eu gosto, tipo assim, eu tenho pelo menos noção, eu queria saber pelo menos quem são os bichos que a gente estuda aí dentro desse grupo, né? Nessa edição aí, tem uma figurinha revisada muito bonitinha, que é essa aqui, ó. Você vai usar bastante como referência. Eu, se fosse você, colaria ela, copiava, colava e deixava ela lá como referência, para você sempre olhar para ela quando você precisar. Isso aqui seria a representação mais ou menos atualizada dos grupos de animais do planeta que nós chamaríamos de vertebrados, né? O que nós vamos estudar, na verdade, é isso aqui, ó. É quem são esses grupos. E agora, de posse da estrutura que eu tracei lá nos vídeos e essas coisas que eu acabei de falar, nós vamos entender o seguinte, olha que interessante. Hoje nós temos aproximadamente 55 mil espécies de animais que nós chamaríamos de vertebrados. É curioso que dessas mais de 50 mil espécies de vertebrados que existem, a metade são peixes, né? Então os peixes representam a grande biodiversidade dos animais vertebrados. Não é por acaso que boa parte dos biólogos do mundo são ictiólogos, né? Ah, professor, tem muita gente que escolhe estudar peixe. Engraçado, por quê, né? É moda? Não, a biologia ela tem umas certas modas, né? Mas assim, por que tem tanto ictiólogo no mundo, né? Ué, dá para você perceber por aqui, né? Olha aqui.
Se você falar assim, olha, eu quero estudar peixe, você sabe que dia que vai faltar material para você estudar? É nunca, né? Então, por exemplo, o cara vai fazer um... Eu me lembro que teve uma palestra de um cara de São Paulo, né? Aí, eu acho que foi no Renac. Acho não, foi no Renac. Onde esse cara de São Paulo, ele era especialista. Era um cara que, o seguinte, ele fez o doutorado dele com um grupo de peixe, aí acho que ele foi para a Inglaterra, fez o pós-doc dele lá, então, ou seja, um cara especialista, né, um cara que tem um conhecimento profundo na área de peixe e tal. Aí o seguinte, ele é especialista numa família onde tem lá X espécies de lambaris que ocorrem numa determinada região de uma bacia que pega lá a região dele lá no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Então o cara é um dos maiores especialistas do mundo em uma família de lambari que ocorre no interior de São Paulo. Aí você vai falar, putz, mas, ué, como que é isso? Não tem um cara assim, por exemplo, que é o biólogo, que é maior, ele é assim, especialista em todos os peixes. Opa, só um segundo. Que ele é... Isso, ó, voltou aqui. Que ele é especialista em todos os peixes do mundo. Isso até frustra os biólogos, né? Quando estão começando a estudar esses grupos aqui. Porque, por exemplo, não tem como, eu não tenho jeito de ter... Há um guia para identificação de todos os peixes do mundo, ou um livro de todos os peixes. Impossível, porque ó, só um grupo de peixe aqui, que é o grupo principal que a gente vai ver, os actinopterídeos, eles têm mais de 27 mil espécies, né? Então, é um grupo gigantesco. Por isso que muito biólogo escolhe. Se você falar assim, eu quero estudar uma família que ocorre aqui num afluente de um rio do Goiano, e aí você vai ficar especialista nesse grupo ali, vai escrever um livro só sobre as espécies daquele grupo que ocorre ali naquela região do estado de Goiás. É assim que funciona, porque a quantidade de espécies deles é muito grande. Então, é um grupo muito diversificado, é o grande grupo, na verdade, dos animais vertebrados. Tá? Muita gente acha que é mamífero, né? Principalmente se a gente tiver uma visão meio antropocêntrica. Não, nós somos mamíferos, né? Então, mais importante é mamífero. Não, os mamíferos eles representam uma linhagem, dentre as outras linhagens de vertebrados, e, na verdade, nem é a maior. Né? A gente vai ver aqui que a linhagem anfíbia, hoje, ela conta com aproximadamente mais de 5 mil espécies de anfíbios, né? Estão vivos no mundo hoje, então nós vamos gastar um tempo estudando esses grupos, né? São os grupos onde a gente tem sapos, rãs, pererecas. Só de anuros, que são os bichos que não têm cauda, né? Os sapos e as rãs e as pererecas, hoje nós temos quase 5 mil espécies descritas no mundo, né? Então é um grupo bastante diversificado. Um grupo pequeno que as pessoas, né? Réptil, né? Quando a gente fala réptil, a gente pode ter duas abordagens. Você pode ter réptil quando você inclui aves. Lembra, as aves são dinossauros, então você está vendo aqui, nesse esquema, que a ave está incluída junto com o réptil. Então, se a gente adota ave como um grupo dinossáuro, né, como um grupo reptiliano, a gente vai ter o grupo reptiliano representado aqui por mais de 15 mil espécies, quase 18 mil espécies. Só aves, se a gente considerar a ave uma classe independente, hoje nós temos quase 10 mil espécies descritas de aves. Agora, se a gente pegar os grupos reptilianos propriamente ditos, né, que seria quem? Os crocodilianos, cobras, lagartos, né, as tartarugas, né, a gente vai ter aí mais de 7.800, quase 8 mil, ou mais de 8 mil espécies. Né? Agora, algumas são bem pouco diversificadas. Né? A tartaruga no mundo, por exemplo, é um grupo que vai ter 300 espécies aproximadamente. Você vai falar, nossa, é fácil dar tartaruga. É um grupo que no planeta inteiro é um grupo muito primitivo, muito antigo, né, que sobraram poucas espécies. Então, nós temos aí hoje aproximadamente umas 300 espécies de testudines, de tartarugas. Né? Tartaruga, tracajá, jabuti. Depois nós vamos ver melhor esses bichos. Agora, cobras e lagartos são os dois grupos mais diversificados. Né? Se a gente somar serpentes e lagartos, nós temos aí mais de 7 mil espécies no planeta de serpentes. Agora, existe um grupo curioso, que é crocodiliano, né? Que é um grupo muito relevante, porque estão entre os maiores vertebrados carnívoros que a gente conhece na Terra, mas hoje no mundo nós temos aproximadamente aí umas 23, talvez no máximo, umas 25 espécies de crocodilianos. Né?
Então, existe pouco mais de 20 espécies de crocodilianos. Entre jacarés, crocodilos, gaviais, depois a gente vai ver que são os crocodilianos de focinho mais alongado, a gente tem poucas espécies desses bichos no mundo aí, né? Então, esses bichos, hoje, né, e mamíferos, representam um grupo que nós temos menos de 5.000 espécies de mamíferos, né? Então, a gente tem a impressão de que o mamífero é o grupo que domina o planeta e tal, por causa da nossa espécie ser um grupo que dominou a Terra por motivos específicos, né, especiais. Nós somos animais diferentes por causa do cérebro muito grande e da capacidade de criar um universo comportamental, né, a nossa evolução cultural foi diferente da evolução cultural de qualquer outra espécie. Então, a gente acabou dominando aí o ambiente como a gente tem feito. Mas nós representamos um grupo, uma espécie dentro de uma linhagem, que no mundo hoje é representada aí por um pouco menos de 5.000 espécies de mamíferos, né? Primata, a gente tem algumas dezenas de primata, né? A gente acha que tem muito primata no mundo, muito macaco, mas tem pouco, né? Então, isso aqui mostra para nós um panorama geral de quem é que nós vamos estudar, tá? Agora, olha que coisa interessante. Esse fiapinho aqui, ó, então, apesar dos peixes serem representativos em relação ao grupo geral dos vertebrados, os grupos que restaram no mundo sem mandíbula, hoje eles só são representados por umas 90 espécies. 92, se não me engano. Que são essas aqui, ó. E são exatamente aqueles grupos agnatos, tá? Então é isso que eu tentei te mostrar. Naquele cladograma, o que a gente viu? A gente viu lá que a base a partir do qual os vertebrados iniciaram a história deles começou sem mandíbula. Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo que está aqui derivou de grupos ostracodérmicos ancestrais. Os grupos ostracodérmicos quase desapareceram. Eles só não desapareceram porque sobraram algumas espécies desses bichos que você está vendo aqui, ó, que são os agnatos. Agora, você lembra que, junto com a base agnata, começou a se diferenciar grupos mandibulados, gnatostomados. Os mais antigos foram os placodérmicos. Eu discuti bem isso lá naquela outra aula lá. Então, você assista lá no canal para revisar isso aí. Então, a base ostracodérmica, ela começou... Então, imagina que aqui, né, eu tenho as linhagens. Então, eu tenho a base ostracodérmica sem mandíbula. Desses grupos sem mandíbula, esse grupo sobrou. Sobraram 90 espécies que chegaram até aqui. São esses que vocês estão vendo aí. São os agnatos. O mundo poderia ser constituído somente de grupos agnatos até hoje. Se não tivesse ocorrido aquelas variações anatômicas que eu discuti naquela aula, ou seja, a origem da mandíbula foi uma apomorfia fundamental, ela mudou a história dos vertebrados. Então começaram grupos gnatostomados, ou seja, com mandíbula. Esses grupos com mandíbula, o grupo mais antigo da base é placodérmico. O grupo placodérmico, ele não deixou ninguém vivo até hoje. Mas junto com ele é a linhagem mais antiga das primeiras linhagens com mandíbula. E junto com os placodérmicos começaram a se originar grupos mandibulados. Aí nós vamos ver quem? Olha aqui. Então eu tenho a base agnata e os grupos mandibulados. Quem que são eles? Os grupos que nós vamos chamar de peixes. Um grupo mandibulado cartilaginoso, que é esse grupo que você está vendo aqui, ó, que são os chamados peixes condrictes. São os peixes cartilaginosos, tubarões e raias. Esse grupo chegou até hoje aqui. Nós vamos ver mais para frente que eles chegaram com aproximadamente 1.000 espécies, entre tubarões e raias. E o outro grupo é o grupo ósseo, que é esse aqui, que chegou até os dias atuais, representando essa linhagem aqui, ó, a linhagem dos peixes ósseos. Certo? Então, nós temos esse grupo agnato, veio da base ostracodérmica, chegou até aqui. E os grupos mandibulados saíram daqui de baixo, junto com os placodérmicos. Os placodérmicos são os mais antigos com mandíbula, desapareceram, mas junto com eles derivaram uma linhagem de esqueleto cartilaginoso, essa aqui, que nós chamamos de tubarões e raias, 1.000 espécies. E uma linhagem de peixes de esqueleto ósseo, que é essa aqui, é a outra linhagem que chegou até os dias atuais, e ela vai ter
mais de 27 mil espécies. Tá? Professor, Então, é isso que a gente vai ver aqui. Ó. Então, quando a gente pega um material, quando você pegar um material que ele é mais lineano do que cladístico, provavelmente você vai pegar livros para estudar, você vai pegar aí material para dar uma aula. Ah, não, vou preparar uma aula de vertebrados. Professor, tive que fazer um estágio e eu vou preparar lá uma aula para dar aula de zoologia. Aí, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou mostrar para os alunos lá a base dos vertebrados? Aí você vai mostrar lá os grupos vertebrados da base, como nós já discutimos antes, e aí você vai ter que mostrar isso aqui. Ó. Então, dependendo do material que você for estudar, que você for usar, você vai mostrar que a base começou sem mandíbula. Tudo bem. E quem é que está vivo hoje que representa os grupos sem mandíbula? Se a gente usar uma abordagem lineana, a gente vai chamar da classe dos peixes agnatos. E essa classe será denominada ciclostomata. Ainda é comum ver material de biologia usando isso. Ó. Aí você vai dizer, pô, professor, mas você acabou de falar aí que, na verdade, eles são linhagens que as feiticeiras são um pouco mais antigas do que as lampreias. Sim, os mixinioides, eles são um pouquinho menos derivados que os petromisontoides. Então, se a gente for voltar lá no nosso cladograma, lá, ó, naquele cladograma básico que nós usamos, ó, né? Cadê ele aqui atrás? Vamos pegar ele aqui. Ó. Esse, ó. Então, se a gente pegar esse cladograma aqui, tá vendo aqui? Ó, isso que está sendo colocado. Então, você vai pegar um livro de biologia de ensino médio, está lá, a classe dos ciclostomados. Beleza. Quem que são? São os bichos sem mandíbula, que estão vivos hoje. Lampreia e peixe-bruxa. Mas você, como biólogo, tem que entender que isso que nós estamos colocando num pacote, que é isso aqui, ó, esse pacote aqui, ele é representado por duas linhagens que são um pouco diferentes do ponto de vista cladístico. As feiticeiras, elas não têm a estrutura que vai dar origem à coluna vertebral propriamente dita, apesar de ter a estrutura do crânio, por isso que eles são craniados. Então, esses animais, as feiticeiras, os peixe-bruxa, os mixinoides, eles são, na verdade, vertebrados considerados como a base dos vertebrados, porque eles são craniados, então eles têm a estrutura de proteção do crânio, né, da caixa craniana, mas eles não têm a coluna vertebral completa. Agora, o outro grupo, que está dentro do ciclostomado, que a gente colocou num pacote só, do ponto de vista lineano, que são as lampreias, também são agnatos. A gente chama também de peixes sem mandíbula. Só que eles já têm a estrutura que vai, a base da estrutura genética que vai dar origem lá nos grupos posteriores à estrutura da coluna vertebral. Por isso que eles já são colocados dentro de vertebrata, como todo mundo que está aqui. Ó. Então, se você estiver observando aqui, você está vendo ó, que vertebrata está aqui. Certo? Então, as feiticeiras, ó, elas seriam colocadas fora de vertebrata. Então, não são vertebrados. Não, eles são. Né? São o grupo mais primitivo de vertebrados. Só que, como eles não têm a estrutura genética, né, que explica como é que se desenvolve a coluna vertebral, só vai aparecer a partir desse grupo aqui. Então, do ponto de vista filogenético, eles foram colocados separadamente em duas linhagens. Tá? Mas lembra que lá no vídeo eu comentei que muitos zoólogos hoje costumam aceitar que craniata e vertebrata podem ser utilizados meio como que sinônimo. Tá? Então, alguém que está usando isso aqui, ó, essa classificação, está usando craniata como sinônimo de vertebrata. É como se tivesse todo mundo dentro de vertebrata. Tá? Tudo bem? Então tá ótimo, beleza. Então quem são esses grupos? Então hoje nós temos 90 espécies no mundo que são representadas por esses animais que vocês estão vendo aqui. Uma linhagem mais antiga, né? Ué, e se a gente fosse usar uma classificação tradicional, a classe é ciclostomata. Sim, o nome ciclóstomo foi dado em função das lampreias, por causa dessa estrutura que você está vendo na lampreia aqui. Ó. A boca desses animais não tem mandíbula, mas tem uma estrutura que é uma estrutura circular, que é um funil, e graças à presença desse funil de forma circular, deu-se o nome de ciclóstomo. Tomos, boca. Ciclostomata seria boca circular. E a gente vai ver que não é exatamente o que nós encontramos nas feiticeiras, né? Nos peixes-bruxa. Né? Mas, como as lampreias representam o grupo mais emblemático dentro da
da classe, né? Então acabou pegando o nome por causa das lampreias, tá? Então a gente vai ver que os ciclostomados, né, eles são representados por umas 90 e poucas espécies, sendo que umas 30 e poucas espécies são representadas por algo que a gente chamaria de uma subclasse. Do ponto de vista cladístico, é um ramo, né? É um ramo independente chamado mixinóide. Esse ramo mixinóide, quando a gente estivesse usando uma classificação tradicional, ele seria representado como uma subclasse dentro da classe dos ciclostomados. Essa subclasse mixinóidea, né? Eles seriam quem? Eles seriam grupos de animais que nós vamos chamar de peixe-bruxa ou feiticeiras. Os peixe-bruxa ou feiticeiras, eles são animais, né, representados por grupos que têm o corpo bastante alongado, tá? Então, a gente vai ver a presença deles aqui, né, nesse material geral que vocês vão usar aí no início, vocês vão pegar aí nessa genealogia geral dos vertebrados, a gente vai ter os primeiros grupos, né? Eu usei bastante desse material aqui, ó. Então, olha, veja que bonitinho que é esse cladograma aqui. Ó. Então, vocês vão se acostumar a pegar bastante. Eu posso colocar isso aqui lá na nossa avaliação que a gente vai fazer, tá? Então, olha aqui o que nós temos. Ó. Então, a nossa base aqui, ó, a gente tem a base craniata, tá? Ou seja, os primeiros vertebrados. Então, aqui nós vamos ter mixinóides, tá? Quem que são eles? As feiticeiras, ó. Tá? É um grupo que vem lá de baixo. São descendentes diretos dos ostracodermos, sem mandíbula aqui. E nós temos aqui o grupo já com a presença vertebrata, que é quem? Petromizontoide, que é o grupo das lampreias. Então, lampreias e peixe-bruxa, que seriam os grupos sem mandíbula, representam isso aqui. Tá, e quem são eles? Eles serão representados por esses animais que nós vamos ver aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma feiticeira. As feiticeiras, elas são animais que elas podem atingir entre 30, 40, 50 centímetros, não passam muito disso. As lampreias podem ser um pouco maiores, né? São animais de corpo alongado, muito parecidos com enguias, né? Então tem gente que confunde isso, né? São animais exclusivamente aquáticos e que vão ocorrer principalmente no ambiente marinho, tá? Ou quase exclusivamente no ambiente marinho. São animais que ocorrem geralmente em regiões mais profundas. Por isso que você não se frustre se você é uma pessoa que acha que nunca viu uma feiticeira na vida. Na verdade, são animais que ocorrem em ambientes mais profundos e estão distribuídos nos litorais praticamente do mundo inteiro, principalmente em regiões onde você tem profundidades um pouco mais frias, né? Ocorrem boa parte das espécies no hemisfério norte, mas algumas espécies ocorrem aqui também no hemisfério sul. Aqui no Brasil, nós podemos até dizer que existem algumas espécies de peixe-bruxa ou feiticeira que fazem parte da fauna marinha do litoral sul-americano e do litoral brasileiro, tá? Só que elas são difíceis de serem observadas, né? São animais que têm uma estrutura geral semelhante àquela que nós discutimos lá na aula lá do vídeo. Eles têm um aparato estrutural que a gente já espera encontrar num animal vertebrado. Entretanto, eles não têm o corpo, eles não têm a cabeça representada por estruturas mandibulares, né? A estrutura do corpo desses animais, eles têm um esqueleto que é cartilaginoso. Então, veja, em ambos os grupos, e eu disse isso lá no outro vídeo, os esqueletos, eles são, apesar de eles já apresentarem uma estrutura esquelética que a gente espera encontrar num grupo vertebrata, eles não têm ossificação ou mineralização evidente, né? Então, as estruturas que a gente vai ver aqui, que são semelhantes a dentes e que são semelhantes a espinhos ou proeminências rígidas, elas são feitas basicamente de quitina, né? Mas elas não são feitas de osso. Então, não existem estruturas nesses animais, tanto nas feiticeiras quanto nos peixes-bruxa, que são, e também nas lampreias, constituídas de osso verdadeiro, tá? Uma estrutura onde você vai ter dentina, onde você vai ter a polpa ou a base óssea mineralizada do osso. A gente vai ver que isso vai começar a se originar nos grupos que nós vamos chamar de gnatostomados.
Então, esses grupos têm um esqueleto cartilaginoso e esse esqueleto é um esqueleto bastante rudimentar. Eles vão apresentar na região da cabeça, e por isso eles são chamados de craniados, algumas placas cartilaginosas que dão sustentação à estrutura craniana que esses animais têm. Então, basicamente, a estrutura do crânio deles é constituída por cartilagem. A boca desses animais, ela vai ser adornada por uma série de tentáculos, que são tentáculos cartilaginosos ligados a uma base cartilaginosa. Então, esses animais, eles não têm uma estrutura de mandíbula, né? Mas não por isso significa que eles não conseguem se alimentar. Então, a gente vai ver que o padrão alimentar deles está ligado ao fato deles terem esses tentáculos cartilaginosos ligados a uma estrutura cartilaginosa que dá sustentação ao crânio. Eles apresentam um sistema digestório completo, né, que é tipicamente, que é bastante semelhante ao que a gente vai ver nos grupos que nós vamos chamar de peixes, de maneira geral. Um sistema circulatório fechado, a presença de uma bomba cardíaca bem pequenininha e bem rudimentar, né, de 2 câmaras, mas que é suficiente para manter o metabolismo geral desses animais. Apresenta um cérebro muito, muito primitivo, né, mas bastante semelhante àquilo que a gente vai ver nos grupos de peixe. Tá? Esse encéfalo ele não será constituído de um desenvolvimento encefálico muito pronunciado, por isso o comportamento desses animais é um comportamento bastante simples, né, bem rudimentar. Vão apresentar um tubo nervoso dorsal, vão apresentar a notocorda. Aliás, essa é uma característica desse grupo, que é a manutenção da notocorda ao longo do desenvolvimento. Então, você lembra que naquelas primeiras aulas lá de introdução, eu discuti que a notocorda é uma característica que ela desaparece nos vertebrados. A coluna vertebral, ela substitui a função da notocorda, né? Que é dar sustentação para o corpo. Entretanto, nesses primeiros grupos, justamente pelo fato de eles serem muito primitivos, alguns deles têm notocorda persistente. Então, a boa parte das espécies dos mixinóides, dos peixes-bruxa, mantém a notocorda persistente. Justamente por quê? Porque eles são craniata, mas não são necessariamente vertebrata. Eles não produzem a arcoalha, que é aquela estrutura que vai dar origem aos segmentos ósseos que vão produzir a coluna vertebral. Então, o que eles produzem? Eles, em geral, produzem um aparato cartilaginoso, que é como se fosse um canal cartilaginoso, um semicanal, né, uma estrutura em U, onde a notocorda fica repousada dentro desse semicanal cartilaginoso. E essa estrutura, ela dá, de certa forma, sustentação ao corpo. Tá? Então, muitas espécies são tão primitivas que mantêm a notocorda persistente. A gente vai ver a presença das fendas branquiais bastante evidentes, né? O número dessas fendas vai poder variar. Ela pode ocorrer no corpo inteiro ou pode ocorrer somente na região próxima da cabeça. Então, você pode ter grupos aí com 10, 12, 14 fendas branquiais. E essas fendas branquiais, essas aberturas branquiais, elas formam bolsas. A água entra, na verdade, pela boca e passa por essas fendas, onde existe capilarização e ocorre a respiração no nível dessas, né, a troca gasosa no nível das fendas branquiais. O que é uma característica típica lá dos vertebrados da base, lembra? Eles têm notocorda, tubo nervoso dorsal, fenda branquial e a cauda pós-anal, que ainda é mantida aqui. Esses animais não têm brânquias, eles não têm brânquias totalmente evidentes, mas eles têm, nadadeiras totalmente evidentes, mas eles têm estruturas que permitem uma hidrodinâmica. Então, são animais que têm uma mobilidade muito boa na água, né? Apesar de não terem exatamente as mesmas nadadeiras que nós vamos encontrar nos grupos que nós vamos chamar de peixes. Pode falar aí. Esse véu, ele evoluiu daquela túnica dos protocordados ou não tem nada a ver? Não, em algumas espécies, os cientistas eles têm estudos feitos com feiticeiros, com mixinioides, que eles são muito básicos em relação à embriologia. Mas algumas espécies têm estudos embriológicos, né? Sabe-se a história de vida, conhece o ciclo de vida direitinho, se tem uma noção razoável da biologia geral básica deles, inclusive da embriologia e da genética deles. Mas não são todas as espécies. Então, o que dá para saber é o seguinte, é que essa estrutura, né, que vai ser formada aqui, internamente, né,
ela tem uma base evolutiva que está ligada a algum daqueles grupos que, junto com os equinodermos, produziram uma tendência genética de estruturas que saíram dos deuterostômios. A túnica, né, que a gente vai ver lá nos grupos de protocordados, nas assídeas, né, nos urocordados, ela é uma estrutura que ela está ligada a algum tipo de base evolutiva muito ancestral e muito antiga. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas a base lá dos vertebrados, vamos voltar lá nela, aqui, ó. Então, o que você está perguntando é isso aqui, ó. A estrutura lá dos urocordados, da túnica, né, ela vem de uma base aqui que ela é muito mais antiga do que essa estrutura que derivou aqui, ó, tá? Então, não existe uma associação direta entre as estruturas que nós vamos ver aqui, nos grupos de vertebrados, né, mesmo que primitivos, e grupos de protocordados muito antigos, como é o caso disso aqui. Mas a simplicidade na estruturação, que a gente vai ver aqui, ela ocorre por causa desses grupos terem se originado da base, que é a base ostracodérmica, lá no início da história evolutiva dos grupos sem mandíbula. Tá? Mas não dá para dizer que é exatamente a túnica. O que nós vamos ver é que essa estrutura aqui, né, e o vélum, que é o que você está chamando aí de véu, é uma estrutura que a gente vai ver nos grupos de mixinóides, é uma estrutura que ela vai ter uma função razoavelmente importante no grupo. Por quê? Porque é o que vai favorecer o que nós chamamos de hábito peculiar alimentar deles, né? A túnica, você perguntou, ela tem uma função muito mais de revestimento, tá? A túnica, se a gente tivesse que analisar de forma, fazer uma analogia, ela é análoga à estrutura de revestimento dos moluscos, mais especificamente, né? Se você quisesse fazer uma analogia com a túnica, eu poderia dizer o seguinte: olha, a túnica dos protocordados, ela parece muito com um tegumento, ou seja, uma estrutura de revestimento que a gente vê tipo lá no manto dos moluscos. Não sei como é que vocês estudaram lá os moluscos, alguns de vocês falaram que nem estudaram, não fizeram a zoologia 1, né? Mas assim, quando você vai estudar molusco, você vai ver que os moluscos eles têm uma estrutura que é um tegumento próprio, que produz a concha, que é chamada de manto. E tem uma certa histologia nele que demonstra um tipo de estruturação de célula que aí sim a gente pode fazer uma analogia com a túnica. A túnica, ela é um revestimento. Agora, a estrutura do véu aqui, do velo, ela é uma estrutura interna que está ligada à maneira como o sistema digestório desses animais se desenvolveu. Essa estrutura interna, ela é, na verdade, ela é uma placa, né? Ela funciona meio como que uma estrutura de fechamento, né? Nós vamos entender melhor daqui a pouco, quando você entender como é que eles comem, né? Então, a estrutura do sistema digestório deles é uma estrutura completa, tem boca, eles têm um esôfago, eles têm a peculiaridade do velo, que é essa estrutura que você está vendo aqui, tá? Ligada a um esôfago que vai carregar o alimento para um sistema digestório com um intestino completo e a presença da estrutura anal. Então, tudo bem. Esses bichinhos, né, apesar dessa simplicidade toda, eles conseguem se expressar no ambiente natural de uma maneira muito peculiar, né? Os peixes-bruxa ou feiticeiros, apesar de não terem mandíbula, eles se alimentam. E o que mais chama atenção neles é o fato de que eles, para se alimentar, utilizam uma estratégia muito estranha, né? E daí que alguns vão brincar dizendo que é a família Adams dos vertebrados, né? Porque eles têm um comportamento muito diferente, que é o seguinte. Então, eles têm um corpo alongado, né? Pode chegar aí até uns 50 centímetros. Eles se locomovem por ondulações
E muito comumente eles fazem nós com o corpo. Ao fazerem esses nós, eles estimulam determinadas glândulas que ocorrem na lateral do corpo, que são chamadas glândulas de muco. E essas glândulas produzem uma substância mucosa que ela faz com que o corpo deles se deslize. Então, uma das peculiaridades mais evidentes das feiticeiras, dos mixinoides, é que eles são animais difíceis de capturar, né, porque eles têm um sistema de defesa que é se enrolar e, ao mesmo tempo, produzir uma quantidade muito grande de muco. Esse muco que é produzido no corpo deles serve para eles escorregarem. Então, é muito difícil pegar esses bichos, porque eles escorregam muito. E esse muco é uma substância que, ela, ao entrar em contato com a água, ela produz um polímero. E esse polímero ele engrossa, né? Ele não chega a solidificar, mas ele engrossa e ele produz uma gelatina ao redor do corpo do animal. E isso dá uma certa proteção para esses animais, né? Então, isso acaba permitindo que eles expressem o comportamento deles em ambientes de águas profundas e que, quando eles vão ser capturados, em geral, é difícil de capturar um peixe-bruxa, né? E para você entender melhor isso aí, eu vou te mostrar um material. Então, é o seguinte, ó, eu vou interromper a... Um segundo. Eu vou interromper aqui a... Deixa eu compartilhar aqui isso aqui agora com vocês. Vocês estão vendo aí? Isso aqui é um peixe-bruxa, tá? É uma espécie de mixinóide. E isso aqui é a região da cabeça da feiticeira, ou do peixe-bruxa. A gente vai ver aqui tentáculos, que são cartilaginosos, tá? Numa boca que não é circular, dotada, na verdade, de músculos, e conseguem protrair a estrutura da boca, tá vendo? Então, essa região, que seria a região inferior da boca deles, vai ser dotada de uma plataforma cartilaginosa sobre a qual se desenvolvem pequenos dentes, que são dentes de quitina. Então, apesar de eles não terem mandíbula, eles têm uma alta capacidade de movimento desses tentáculos cartilaginosos, e eles têm uma capacidade de protrair, ou de colocar para fora. O que é protrair? Protrátil para fora, contrátil para dentro. Então, eles têm capacidade de protrair a musculatura, expondo a estrutura dessa base cartilaginosa junto com esses pequenos dentículos. É isso que é o velo? Não. O velo, na verdade, está lá dentro. É, na verdade, uma pequena tampinha que fecha a estrutura, na verdade, do esôfago. Então, quando esses bichos estão comendo, eles estão pegando alimento e jogando aqui para dentro. E aí o velo fica fechadinho. Aí o que eles fazem? Abre o velo, aí permite a passagem do alimento, né? Isso, de certa forma, facilita a separação entre o esôfago e as câmaras de respiração, né? Então, esses animais, eles passam a maior parte do tempo no fundo do oceano e eles basicamente se alimentam. Então, agora eu vou tirar de novo esse compartilhamento aqui. Eu vou te mostrar uma outra coisa interessante, que é isso aqui, ó. Um segundo. Ó, então eu vou compartilhar de novo agora esse videozinho aqui, ó. Então veja isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de espécie de mixinoide, tá? Então veja aqui. Shark sees an inviting meal, an eel-like fish with no visible defenses. But the shark is in for a big surprise. Choked with slime, Então, ó, na hora que o tubarão vai tentar morder nela, então olha aqui, ó, tá? Isso aqui é uma feiticeira. Surprise. Então, na hora que o tubarão vai tentar morder nela, o que ela faz? Ela libera fish with no visible defenses. But the shark is in for a big surprise.
choked with slime oozing from hundreds of pores in the fish's body. Researcher Vincent Zinzan from the Museum of New Zealand Te Papa Tongarea and his colleagues went near New Zealand's Great Barrier Island and dropped remote cameras. Attached to the apparatus are blue lights to be as unobtrusive as possible and a bait bag. Here, at more than a 2,000-foot depth, some of the first to attack the bait were hagfish, also known as snot eels. At one point, a kite-fin shark, uninterested in the bait, instead prefers the hagfish, but gets a mouthful of slime. The slime fills the shark's mouth. Então, slime é slime, né? Slime que criança brinca. É esse gel, né? Esse muco gelatinoso que elas produzem. Elas usam como sistema de defesa. Serve tanto para fazer ela escorregar na água, quanto para elas serem impedidas. Clogs its gills and chokes it. The hagfish were seen repeatedly bitten by larger fish, all retreating with the same results. Here, a cat shark seems to be fine in biting down on the hagfish, but eventually turns away as it too is gagged by slime. More than a dozen prey attempts against the hagfish were recorded. Not one was successful. Hagfish have been around more than 3. Então isso aqui, ó, tá? Você tá vendo a cabeça de um peixe-bruxa, aqui são os tentáculos, e aqui é a estrutura cartilaginosa que está sendo exposta com os dentes. Tá vendo aqui? Belezinha? Tá? 100 million years, predating the dinosaurs. Besides their ability to slime attackers, they're equipped with 4 rows of teeth.